Já faz um ano que o Javier Milei assumiu a presidência lá da Argentina. E desde a sua entrada, será que a economia melhorou ou piorou? Pois bem, para responder essa pergunta, nós estamos gravando o vídeo de hoje, no qual eu vou fazer um antes e o depois do Javier Milei, para vermos tanto do lado econômico quanto do lado social, a economia argentina aprimorou. Antes de Javier Milei assumir a presidência da Argentina, ela passava por uma das piores crises da sua história. Com inflação que superava a casa dos 100%, o peso argentino perdendo poder de compra, a moeda local perdendo poder de compra mês após mês, afetando muito a capacidade das pessoas de comprar, principalmente as pessoas mais pobres. Falando de pobreza, 40% da população já estava em situação de pobreza, o desemprego estava extremamente elevado e a dívida pública crescente, cada ano ficando cada vez maior. Com tudo isso que eu falei aqui, surgiu então a esperança em Milei, com suas propostas radicais de dolarização e corte dos gastos públicos, com uma forma de melhorar a economia argentina. Para um lado da população, essa era a única forma de fazer a economia argentina voltar aos trilhos e voltar a caminhar junto com o resto do mundo, enquanto que para o outro lado da população, essas políticas iriam apenas sentenciar milhares de pobres à morte. Milei, então, pretende combater a inflação e também o desemprego. Eram suas políticas desde o seu começo. E a gente vai ver no vídeo de hoje se estamos de um lado ou do outro da força aqui com relação às políticas de Milei. Assim que Milei assumiu a presidência então da Argentina, ele começou a colocar em prática suas políticas de austeridade fiscal, que basicamente era reduzir os gastos públicos ao mínimo possível e também dolarizar a economia argentina. Isso como uma forma de combater a desvalorização do peso. Se a moeda é o dólar agora, não vai mais depender do cenário econômico da Argentina, ele fica à mercê do que acontece nos Estados Unidos. Essa era a lógica da dolarização. No entanto, a dolarização é um processo complexo que depende de diversos fatores pelo mundo. Dentre eles, o principal no caso da Argentina era a questão das reservas cambiais, que precisavam ser mais elevadas, ter dólar suficiente dentro da Argentina para que, de fato, eles pudessem dolarizar a economia e todo mundo transacionar em dólar, visto que toda economia precisaria ter dólares suficientes para poder fazer todas essas transações. Como a reserva cambial da Argentina é extremamente baixa, isso dificultou muito a questão da dolarização da economia, mas o Milei manteve aí as suas políticas de corte de gasto público e também fazendo algumas políticas econômicas para que pessoas que tinham dólares pudessem colocar esses dólares dentro da sua conta, pudessem declarar que tem esses dólares, que eles não estavam declarando para não precisar pagar imposto. Ele então trouxe uma política para reduzir o imposto que essas pessoas iriam pagar e aí fazer a coisa funcionar, né? Ter uma reserva cambial maior. Outras políticas que o Milei colocou em prática então foi a redução justamente do gasto público via demissão de funcionários. A gente viu tentativa de privatizar várias empresas que estavam tendo déficits aí na economia argentina. Nós tivemos a redução do subsídio para a área de transporte, para a área de energia, entre outras coisas que ele colocou em prática, visando então reduzir os gastos públicos da Argentina. Com isso, praticamente todos os trimestres a gente teve então a Argentina tendo um superávit fiscal, ou seja, eles conseguem, através de seus impostos, arrecadar mais do que o que eles estão gastando de fato. Contudo, do lado social, essas medidas afetam muito as pessoas mais pobres, que precisavam desses subsídios para, então, manter o seu estilo de vida, o seu mínimo padrão de vida ali, mesmo naquela pobreza que eles tinham, eles conseguiam pelo menos andar de ônibus e pagar sua conta de energia, coisa que hoje provavelmente está mais difícil lá na Argentina. Passado, então, um ano do governo Milei, vamos ver o que essas políticas de austeridade fiscal fez dentro da economia argentina. Bom, o grande problema que eu citei da Argentina era a questão da inflação, que passava a casa de 200, quase 300% ao ano, e hoje, no dado que a gente tem dos últimos 12 meses, ainda não saiu de dezembro, mas pegando os últimos 12 meses, está alguma coisa próxima ali dos 100%. Ou seja, apesar da inflação ter se reduzido bastante, isso é um fator muito positivo, ela ainda está bastante elevada. Inclusive, existem diversos relatos aí de pessoas argentinas, né, que estão dizendo que não estão conseguindo manter o seu padrão de vida, que ainda está muito caro, que as coisas que eles vão comprar ainda estão encarecendo, o que representa aí o problema da inflação. Ou seja, embora o governo argentino e as políticas de Milei tenham de fato reduzido a inflação, ele ainda não venceu completamente. E aí tem a questão também das falta de reserva de dólares que eu acabei de mencionar, o que torna difícil dele conseguir dolarizar a economia para trazer um controle maior, uma estabilidade maior da moeda
para os argentinos. A falta de uma solução definitiva, somado com a questão de a população já estar sofrendo por pelo menos um ano aí, devido às várias reduções que aconteceram dentro do lado fiscal, torna cada vez mais difícil para o Milei de vencer essa batalha contra a inflação. Afinal, é de se esperar que a população, depois desse um ano sofrendo aí, venha demandar, exigir uma, pelo menos, previsibilidade maior do Milei para conseguir vencer de fato essa questão inflacionária. Entrando agora no âmbito mais social, as condições sociais da Argentina ainda estão muito precárias. Embora o Milei tenha prometido aumentar a questão da empregabilidade, reduzir a inflação e ter um controle maior das suas despesas, isso tem afetado muito a questão, principalmente no lado do desemprego. Afinal, muitos argentinos dependiam de um emprego político, né? Eles tinham um cargo político e à medida que o Milei vai demitindo essa gente, vai aumentando a quantidade de pessoas no mercado. E embora as empresas estejam contratando mais, né, a tendência é que elas venham contratar mais, a proporção aqui ainda está desfavorável para o lado do desemprego. Ou seja, o Milei está demitindo muito mais gente dentro do lado político do que a parte privada consegue contratar. E isso tem aumentado também a questão do desemprego lá na Argentina. Além disso, eu acabei de mencionar para vocês a questão dos subsídios, que afeta diretamente a população mais pobre. O subsídio de energia, o subsídio de transporte, entre outros subsídios que foram cortados ou reduzidos, eram direcionados e mais usufruídos principalmente pela população mais pobre, que dependia daquilo ali para manter um estilo de vida. Então, ao fazer esse corte, de um lado fiscal isso é positivo, mas do lado social isso é negativo. Você afeta as condições de vida dessa população mais pobre. Falando um pouco mais agora do mercado de trabalho, da empregabilidade, mas focado especificamente dentro do âmbito privado, o Milei tem dado vários incentivos para as empresas privadas, de fato, fazerem expansão e contratação de pessoas. Contudo, elas seguem um pouco mais, vamos dizer assim, pessimistas, ou vamos dizer assim, cautelosas, com relação a isso, porque ainda não existe uma previsibilidade de quando, de fato, a inflação vai arrefecer e eles vão poder, então, fazer um fluxo de caixa contínuo de forma mais garantida e estável. E, claramente, isso dá uma reduzida aí na velocidade de contratação para a população. E a consequência disso é que, embora o Milei tenha, de fato, dado na sua campanha a promessa de que iria trazer maior empregabilidade para a população, né, que ia fazer a economia voltar a andar com seus próprios pés, a gente vem passando por várias dificuldades pontuais que talvez se alastrem por mais tempo do que o desejado, e isso torne muito mais difícil para o Milei de conseguir aí trazer maior empregabilidade para a economia argentina. Falando então agora um pouco do futuro, do que esperar da economia argentina daqui para frente, o que eu posso te dizer é que essas políticas econômicas que foram implementadas por Milei, elas apresentam sinais mistos, porque embora elas tenham sido muito bom do lado fiscal, elas estão comprometendo muito o lado social da população argentina. E aí dois cenários são possíveis a gente pensar aqui. Se a população conseguir segurar as rédeas, pelo menos até a inflação ceder o suficiente para as coisas voltarem a andar dentro da economia argentina, a gente provavelmente vai ver o retorno da economia argentina. O que significaria, então, maior empregabilidade, uma coisa mais estável, um poder de compra mais duradouro, menos depreciado. Tudo isso do lado se as coisas derem certo. Contudo, a gente também tem que ver que talvez a população argentina não consiga segurar as rédeas por tempo suficiente. Até porque ela nem sabe quanto tempo vai ser. Vai ser mais um ano, mais 2, mais 5, mais 10, mais 20? Ninguém sabe exatamente quantos anos seriam necessários para reverter tudo isso aqui. Se a gente fosse basear no caso, por exemplo, do Brasil, a gente durou ali cerca de uns 6 anos, mais ou menos, para reajustar toda a questão. Teve bastante tempo. Então, assim, não necessariamente a população argentina vai conseguir segurar as coisas por 6 anos para reverter todo esse problema que foi criado aí, que apareceu antes do surgimento aí do Milei como presidente. E te digo mais, muitos especialistas estão comentando que sem ter a ajuda das organizações externas, né, como o Banco Mundial, o FMI, entre outras instituições, provavelmente essa questão na Argentina vai prolongar por bastante tempo, feito eu acabei de mencionar a questão do Brasil, que foram 6 anos. Então é possível que a gente veja um
veja um prolongamento aí se não houver ajudas suficientes para o Milei para conseguir de fato trazer essa maior estabilidade para a economia argentina. Afinal, a estabilização da moeda e o combate da inflação não vão ser feitos única e exclusivamente a partir dos cortes de gasto público. É necessário mais do que isso para a gente conseguir ver de fato uma redução da inflação, uma maior segurança frente a instituições externas, né, o risco do país caindo significativamente para que essas pessoas investam lá dentro e isso fazer a economia argentina voltar a crescer. Para concluir, então, eu gostaria de dizer que, após esse ano do governo Milei, as políticas que ele implementou têm sim trazido melhoras pontuais para a economia argentina. Contudo, do lado social tem piorado também bastante, então a gente tem que ver aí com calma, à medida que o tempo for passando, qual desses dois cenários que eu pintei agora há pouco vai acontecer, se a população vai aguentar, vai segurar as rédeas ou não. E aí, a expectativa é que, para que esse processo seja acelerado, instituições externas coloquem dólares dentro da economia argentina, facilitando a questão da dolarização, que tem sido muito difícil de ser feita, especialmente devido ao fato de que não se tem dólares suficientes dentro da Argentina para poder, de fato, fazer a dolarização acontecer. Tendo dito isso, então só me resta pedir, caso você tenha gostado do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal, batendo no sininho, que é para não perder nenhum dos vídeos que trazemos por aqui. Eu aguardo você então no próximo vídeo.